Olá a todos! A pandemia do coronavírus agravou uma situação que já estava muito complicada para os comerciantes aqui do Rio de Janeiro, numa crise financeira que se iniciou lá em 2015, 2016. Muitos comércios e estabelecimentos estavam conseguindo a passos lentos se recuperar dessa crise, mas aí chegou o coronavírus e mudou tudo, inclusive o perfil dos clientes, dos consumidores. E para a gente falar um pouco sobre esse movimento, a gente vai conversar com o coordenador de atendimento do Sebrae na agência do Centro do Rio de Janeiro, o Eduardo Magalhães. Eduardo, obrigada, viu, por falar com a gente. Obrigado. Estamos aí à disposição para conversar um pouco, né, sobre a situação dos pequenos negócios do centro da cidade do Rio de Janeiro nesse contexto atual, que realmente é um contexto bastante difícil. A gente está falando, Eduardo, de uma região que ela é muito específica, tem suas peculiaridades. É a região do centro da cidade, que tem uma movimentação estritamente comercial. E agora, com a pandemia do coronavírus, muitas empresas entrando no home office, né, diminuiu muito. O cenário no centro do Rio de Janeiro é muito diferente de antes da pandemia. Como que o Sebrae identifica esse movimento e essa mudança, né, do perfil dos consumidores da região do centro da cidade? Essa mudança de consumo, no caso do centro especificamente, ela se dá por uma razão principal e de muito fácil conclusão. O cliente sumiu. Ele está trabalhando de casa ou de forma total ou de forma parcial, e mesmo quando a gente chegar aí no pós-vacina, digamos assim, ainda não se tem uma noção clara de quais serão esses efeitos. Agora, Eduardo, a gente tem ali também no centro da cidade alguns restaurantes, falando especificamente desse setor de gastronomia, né? A gente tem alguns restaurantes ali que são tradicionais, são restaurantes centenários e que, inclusive, buscaram a ajuda do Sebrae. Primeiro, eles se uniram e depois buscaram a ajuda do Sebrae para conseguir entender como esse movimento agora vai fluir, né? Como é que vocês têm ajudado esses restaurantes do chamado Polo Rio Antigo? Nesse momento de dificuldade, os empresários eles reforçam, né, a necessidade de estarem unidos e de perceberem que muitas vezes o enfraquecimento ali, né, de uma rua ele vai ser algo muito negativo para todos, e que o cliente, às vezes, de um, ele também é o cliente do outro. Então, a gente tem uma atuação forte com grupos, né, do centro. Então, no projeto Rio Antigo, né, então, existe um grupo grande de empresários que se organiza para isso, entendendo que eles precisam, sim, de alguns pontos, isso é perene, de reorganização da sua gestão, mas precisam dessa organização coletiva que o Sebrae os auxilia, né, na construção de algumas pautas que são conjuntas, em alguns casos, né, de marcas, de eventos ou de jornadas específicas que vão tentar, na medida do possível, mitigar um pouco desses efeitos. Então, a gente consegue auxiliá-los através da elaboração de consultorias, de estudos específicos, né? Então, de atendimento direto também, através da nossa equipe técnica, que é sempre muito presente e está sempre né, de ouvido aberto e arregaçando a manga para tentar ajudar esses empresários a sobreviver. Agora, Eduardo, a gente está falando de estabelecimentos muito antigos, que muitas vezes os proprietários têm ainda uma cabeça mais difícil, menos aberta para modernidades. O atendimento ao cliente ainda é aquele atendimento mais tradicional. Muitos não tinham delivery antes da pandemia. Como que o Sebrae consegue trazê-los para essa modernidade? Existe, sim, um perfil de empresário que é mais resistente a mudanças, né, de posicionamento do negócio, algumas mudanças logísticas até um pouco mais, enfim, delicadas, né, que é o caso da implantação de um delivery, por exemplo. O que acontece para que essa adaptação forçada seja menos dolorosa, justamente, é a possibilidade desse empresário estar buscando informações consistentes, né, informações organizadas, informações confiáveis, para poder estar sempre revisando aspectos da sua gestão, se relacionando melhor com instituições financeiras, aproveitando oportunidades que existem. Então, às vezes, vender um produto, vender uma experiência de um modo um pouco diferente para um cliente que ele não vendia antes. Então, essas situações, elas ocorrem no dia a dia em tudo que você puder imaginar. Como que o Sebrae consegue ajudar na elaboração desses projetos, na organização dessas ideias, para que o poder público também haja, né, para levar a trazer, enfim, as medidas para amenizar essa situação para aquela região? No âmbito de políticas públicas, né, o Sebrae é uma espécie de um guardião da agenda dos pequenos negócios, né? O nosso trabalho, muitas vezes, é ajudar justamente
mediação, né? Nessa sintonizar essa expectativa e também facilitar um pouco esse diálogo, até porque o poder público também não vai ter condição de resolver todos os problemas que existem, mas eles existem e eles, né, são muitos, e um cenário como esse, ele denota, né, ele deixa mais clara realmente essa necessidade de reorganização.